Quero entrar direto na Escritura, Isaías capítulo 1. Eu quero ler apenas uma parte do versículo 15, somente uma frase do versículo 15, aonde a Bíblia diz assim: quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Somente isso. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso e bendito, estamos diante do Senhor uma vez mais, reconhecendo a Tua grandeza, Pai, reconhecendo que o Senhor é real, Pai. Sabemos que o Senhor deseja abençoar o Teu povo, e da nossa parte reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Oramos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Teu amor, Senhor, venha por nós, Pai, através do Teu sangue, e que Tu nos possa falar, Pai Santo. Unja os corações também para receber, e que possa haver, Pai, uma perfeita harmonia, Senhor, entre a palavra, Pai, e não somente os ouvidos, mas o coração dos Teus filhos, Pai. E como disse o Teu profeta, Pai, a palavra possa suprir, Senhor, ou revelar os Seus resultados nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos? Eu queria falar sobre esse tema, por que as orações não são ouvidas? Não digo todas, mas quando não o são? E nós poderíamos entrar na parte mais das razões, citando alguns versículos, mas eu gostaria de tratar em uma linha da continuidade da nossa oração, quando muitas vezes ela não é ouvida. Eu estava observando ontem à noite na live ali, inclusive eu recomendo que quem não assistiu a live dos jovens, assista, porque pelo menos para mim foi algo muito profundo. E o pastor Daniel mencionou ali sobre aquela casa edificada sobre a rocha e aquela edificada sobre a areia, São Mateus 7. E ele disse, eles não deixaram de edificar a casa, mesmo sendo sobre areia. Quer dizer, é uma coisa ilógica, até mesmo começar algo sobre areia. Mas eles edificaram aquela casa, habitaram nela, e os ventos vieram, as chuvas, os rios, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Poderia ter sido evitada. Eu estava vendo Jesus também falando em São Mateus 6, antes de ele ensinar o Pai Nosso, você vai observar que ele faz um alerta, ele diz, quando forem orar, não usem de vãs repetições, repetir de uma forma vã. Ele diz como os gentios que pensam que pelo muito falar é que serão ouvidos. Eu estava ouvindo uma expressão, creio que do livro Os Heróis da Fé, aonde diz que na oração mais vale um coração sem palavras do que palavras sem o coração. Agora, nós temos ouvido, irmãos, que a oração, ela é uma arma, e mais, a oração muda o quadro, já ouvimos pregação com esse tema, e a oração realmente é uma arma que Deus nos deu, é a nossa via de acesso a Deus, e você observa até mesmo que Jesus, até mesmo preocupando com a sua seara, ele colocou pela via da oração para que Deus enviasse ceifeiros para a sua seara.
Agora, se a oração é algo tão potente assim, por que muitas não são ouvidas? O irmão Brana disse que no nosso tempo é muito raro nós ouvirmos uma pessoa dizer assim: Deus me falou, eu ouvi de Deus. Quer dizer, Deus me respondeu, houve uma comunhão. O profeta disse que é raro no nosso tempo ouvir sobre isso. E nessa manhã nós ouvimos justamente sobre essa comunhão no sentido de continuidade, no sentido de fidelidade. E eu estava me lembrando de Tiago falando sobre a inconstância. E eu confesso para os irmãos que isso mexeu comigo ali sentado. Agora, por que algumas orações não são ouvidas? Se nós formos na Escritura, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar o apóstolo São Paulo falando quando ele foi ao terceiro céu. E ele diz que viu ali coisas inefáveis, até onde me consta, essa palavra inefável significa indizível. Ele disse que quando ele retornou dali, Paulo disse, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, ele disse que foi-lhe dado um espinho na carne. Ele disse, a saber, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para Paulo se manter humilde diante de tudo aquilo que ele pôde ver do outro lado. E Paulo disse assim, e 3 vezes eu orei ao Senhor para que o Senhor o afastasse de mim. E Paulo diz, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não estou falando deste tipo de uma oração não ouvida. Porque a oração de Paulo sim foi ouvida, não foi respondida da maneira que Paulo gostaria. E isso não quer dizer que uma oração não é ouvida quando Deus responde ela de uma maneira diferente do que a que você espera, porque Deus sabe melhor. Então, observa, a oração de Paulo foi ouvida. Paulo sabia de onde vinha aquele mensageiro, Paulo sabia o porquê daquilo ter vindo, Paulo sabia até mesmo quantas vezes ele tinha orado, ele sabia o foco da sua oração e ele sabia a resposta. Eu estava lembrando também de quando o nosso profeta, vocês sabem, quando ele foi chamado para estar ali entre os pentecostais, quando ele recebeu aqueles convites, quando ele esteve pregando entre aquele povo que dizia só Jesus, só Jesus. Mas por conta da sua família, da sua sogra, ele acabou não indo, e vocês sabem que aquilo culminou na perca da esposa. E quando ele estava por perder a pequena Sharon Rose ali, o profeta diz que quando ele orou, ele disse que um lençol negro caiu do céu diante dele. E ele disse, eu sabia que Deus havia rejeitado a minha oração. Eu também não estou falando deste tipo de oração, porque essa oração também foi ouvida. O profeta sabia que Deus havia rejeitado a sua oração e ele sabia o porquê. Mas eu gostaria de entrar nessa noite, meus irmãos, mais sobre isso que me chamou a atenção, de Deus dizendo para o povo, vocês multiplicam as suas orações e eu não as ouço. Sabe, eu tenho aqui na minha Bíblia aberta, em 2 escrituras eu separei, do livro de Provérbios, eu estava meditando nisso esses dias. Provérbios capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, o quê? Me encontrarão, me acharão, quer dizer, vão ser ouvidos. Aqui Salomão está criando um personagem, a sabedoria está falando aqui, mas nós podemos aplicar Deus dizendo. Quando você vai no capítulo 1 do livro de Provérbios,
No versículo 28, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: então clamarão a mim, mas eu não responderei. E de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Parece uma contradição, não parece? Amém? Amém? Amém, isso. Aí você compara as duas escrituras. Por que essa oração, esse personagem busca de madrugada e encontra, e esse busca de madrugada e não encontra? Aí você vai encontrar no contexto, irmão Isaías, que este do capítulo 8, verso 17, tinha um relacionamento com seu Deus. Ele começa dizendo: eu amo os que me amam. É dizer, eu amo, ele também ama, há uma relação, e ele diz: quando de madrugada me busca, me encontra. Quando você vai aqui no capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, voltando um pouco, verso 27, ele diz: vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia, e então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o meu conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, e não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão, e ele diz: portanto comerão do fruto do seu caminho. Aí nós começamos a entender e perceber que não é o horário em que se busca, não é o fato de buscar na madrugada, como nós ouvimos, não é o fato de buscar no monte. Em Mateus 4, aquela mulher samaritana disse: nós adoramos no monte, vós adorem em Jerusalém, aonde é o lugar que se deve adorar? Ele disse: não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, há uma condição de ti com o teu Deus, de pai para filho, e não é o lugar geográfico que vai determinar isto. Há uma condição. Amém? O profeta, creio que na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, se não me falha a memória, ele usou uma expressão, ele disse assim: o assento dos pranteadores foi colocado no porão. Lá nos seus dias, o assento dos pranteadores foi colocado no porão. Quer dizer, mostrando que estava começando a haver um declínio naquele clamor, naquela oração, naquela que realmente move o céu. Eu lembro da mensagem de orgulho, o irmão Brana dizendo assim: chega um momento que você tem que parar de recitar orações e verdadeiramente orar. Amém? Agora, voltando aqui a Isaías 1, isso aqui me chamou muita atenção. Não é o fato de não orar, não é o fato deles não orarem. A Bíblia usou, eles multiplicavam as suas orações de contínuo. Quando você volta ali, você vai ver que não era somente oração, mas havia os sacrifícios, havia as luas novas, os ajuntamentos solenes da congregação, vamos dizer, tudo à risca. Como disse o profeta sobre, fundamentalmente, não é? Ele disse, fundamentalmente, tudo estava correto, mas faltava aquele fator que realmente penetra nas entranhas, vamos dizer, no sentimento de Deus, que é aquela coisa genuína, real. Eu estava ali dentro lembrando de Bartimeu, quando Bartimeu foi sacrificar, havia oferecido o seu cordeirinho para Deus, e o sacerdote chegou para ele e disse, não, pegue um outro cordeiro, esse é os teus olhos, ele que te dirige. Bartimeu disse, não, eu não prometi um cordeiro, eu prometi o meu cordeiro. Louvado seja Deus. E aí nós começamos a entrar, irmãos, e ver que não é o fazer simplesmente, mas existe uma forma de fazer. O irmão Brana disse assim, nós precisamos encontrar a palavra certa para dizer para Deus.
Eu lembro que a irmã Ratimoso encontrou essa palavra, quando ela chegou e disse para o irmão Brana, tudo isso é verdade. Algo se move, irmão, quando nós chegamos dessa forma. Louvado seja Deus. Eu tenho ali aquela coleção que foi pressa aqui pelo Crentes da Bíblia, foi feito, né, pastor? Cartas de Adina. Não foi feito aqui, mas tem ali, né? Eu consegui ali. O Príncipe da Casa de Davi, Cartas de Adina. Quantos leram esses livros? Tem? Ninguém leu? Eu recomendo para que vocês olhem. E em uma das cartas de Adina que ela escreve para o seu pai, ela diz que ela observava de cima ali no templo, quando os sacrifícios eram feitos e a fumaça começava a subir, ela reparou que aquela fumaça dispersava, ia para todo lado, mas ela não subia. Mas, no entanto, eles continuavam oferecendo sacrifício, continuavam ali queimando, continuavam fazendo tudo do mesmo jeito, mas a fumaça não subia. Hoje de manhã nós ouvimos uma noite a vara de Arão na presença de Deus. Uma noite. Sabe quantos e quantos anos nós vamos andando? Eu já estou indo para 16 anos na mensagem. E muitas vezes eu olho e eu tropeço nas mesmas pequenas pedras que tropeçava às vezes lá no princípio. E eu me dou por conta muitas vezes, será que eu não posso levantar o pé um pouquinho mais alto? Ou será que eu me acostumei com aquela pedrinha? Não, aquela é a pedra que eu tropeço sempre. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, os ouvidos de Deus não estão agravados para que Ele não nos ouça. Aí Ele disse assim, mas as vossas transgressões, os vossos pecados, as vossas iniquidades, Ele diz, faz uma separação entre vós e o vosso Deus. Não estou falando sobre ninguém aqui, não estamos julgando, não é este o foco da minha mensagem nessa noite. Mas é de nós observarmos e ter a consciência de que, será que a minha vida está produzindo aquele tipo de comunhão, como disse o profeta, a qual a mensagem veio nos trazer? Ele disse, porque essa é a razão da mensagem, para nós termos um verdadeiro relacionamento nosso para com o nosso Deus. E eu estava ali, sentado ali dentro e pensando, que coisa mais linda que é a relação de um filho para com Deus. Que coisa linda que é a relação de um filho para com seu pai. Louvado seja Deus. Agora, o assunto, irmão, nosso, é nós observarmos isso. Tem uma expressão que diz, entra ano e sai ano. Estava ali meditando, se nós estamos caminhando, e nós não chegamos a um lugar, nós estamos caminhando em círculo. Se nós não chegamos em um lugar, nós estamos andando em círculo. Então, virai-vos em direção ao norte. Quando Deus enviou Josué para entrar na terra de Israel, e ele tinha muitas nações para vencer, começou pela grande Jericó, eles aniquilaram com a Jericó, e foram indo, quando chegaram numa cidade chamada Ai, eles nem mandaram todo o exército, fizeram pouco caso do inimigo, mas só que havia algo ali no meio de Israel, que não era do conhecimento de Josué, mas era do conhecimento de Deus. Muito embora nós saibamos que para nós é individual, você vai observar nessa escritura, que quando Israel perdeu ali 36 homens, Josué parou e fez um inventário, meu amigo. Ele disse, algo não está bem aqui, porque Deus prometeu que não ia ser dessa forma, nós temos 36 homens mortos aqui, o que houve? Deus disse para ele assim, Israel pecou. Quem havia pecado? Um homem, Acã. Aí nós dizemos, não, para nós é individual. Mas o profeta também disse que um membro do corpo, um membro da igreja em pecado, ele disse que atrapalha, aquele culto pode ser, como ele disse, pastor Leão, anulado. Pode ser anulado aquele culto e até o próximo. Então,
Nós estamos falando de coisa diferente, salvação individual, mas atrapalhar o mover de Deus na igreja pode. E o que eu estou falando nessa noite, que oxalá Deus me dê graça para colocar, é essa continuidade. Eu sempre lembro como Acabe, sentenciado de morte pelo profeta Elias, flechado mortalmente. Acabe tinha que ter na hora voltado a sua consciência, se colocado de joelho no chão, levantado as suas mãos e clamado a Deus por misericórdia. Ele disse: me coloca em cima do carro. Colocaram ele no carro, ele estava agarrado no carro e dizendo: eu sou o rei de Israel. Quem de longe olhava dizia: olha lá o rei de Israel. E ele, sabendo que o sangue estava indo embora, quem sabe a mente dele pensando: pois é, Elias me falou mesmo, foi por causa do Nabote. Mas em nenhum momento ele parou, irmãos. Ele morreu sob o seu sangue, sob aquela sentença, e você não vê ele clamar para Deus. Quem sabe não seria ouvido, não sei. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E nós que estamos vivos? Hoje à tarde eu ouvi uma frase de um homem. Ele disse assim que estava dois bichinhos ali sentados perto do mar e olhando o mar para frente assim. E de repente um deles olhou e disse assim: fulano, um dia nós vamos morrer. Triste. Aí o outro virou para ele e disse: mas todos os outros nós não vamos. Quer dizer, um dia nós vamos morrer, mas nos outros não. Então nestes outros que nós não vamos morrer e que nós ainda podemos fazer algo, o que nós podemos fazer? Quando nós muitas vezes falamos e ouvimos sobre a rainha, creio que foi Elizabeth, ela disse: se eu tivesse mais 5 minutos para voltar e acertar minha vida com Deus, quantos dias nós temos? Volto a dizer, não estou dizendo que alguém aqui não está bem com Deus, não, só estou dando para a igreja da maneira que Deus me deu, e eu sei que foi Deus que me deu. Amém? Aleluias. Então, o assunto é observar. O assunto é observar. Esses dias eu estava vendo, por conta da empresa ali, eu fiz um treinamento, e o consultor, ele disse que quando ele chega numa empresa, que está com aquela agitação assim, né? Bastante gente, bastante venda, bastante coisa assim, ele disse que a primeira coisa que ele manda é diminuir as vendas. E aí os donos da empresa ficam perguntando: ué, mas como assim? Ele disse assim: é porque se você me chama para fazer uma consultoria, é porque as coisas não estão indo bem. E como é que não está indo bem? Se tu está movimentando tanto assim que você não tem tempo nem de respirar. É porque você não para colocar e pontuar e anotar para saber em realidade o que é que está acontecendo. E aí ontem o pastor Daniel estava falando ali na live sobre as lives. Eu tenho uma opinião assim minha. A Ângela sabe disso. Eu não lembro se eu ouvi até hoje uma pregação de outro pastor. Não é extremismo, mas é meu. Eu gosto de ouvir aqui. Entende? Pela internet, quando ouço aqui. Mas não tem problema se ouvir. Tem bons ministros. Mas se você for olhar daí, tem live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem culto, domingo. Meio-dia tem, todos os dias ali, o pastor Alberi. Esse assisto de vez em quando posso. Mas aí você se dá por conta, irmão, quando é que nós vamos ter tempo para ler, para orar? Né? Aquela vida tua de intimidade com Deus. Compreende? Como disse o pastor Daniel, nós ganhamos tudo pronto, o louvor pronto, né? A pregação pronta, tudo pronto, a leitura pronta. E a vida nossa, aquela vida com Deus individual. Estão compreendendo? Amém? Vamos caminhando aqui. Eu estava vendo o irmão Brana dizendo que quando o arrebatamento se der, ele disse: muitas igrejas continuarão pregando, continuarão fazendo chamado de altar, né? Continuarão daquele jeito, pregando.
por quê, irmão Sedeni? Você que não percebeu que algo se moveu dali, que Deus já veio e já levou o seu povo? Continuarão fazendo chamada de altar, diz o profeta. É por quê? Porque eles, em algum momento da caminhada, aconteceu isso que eu quero passar. Vamos dizer, aquele estalo, aquela sensibilidade, ela saiu. Como disse a Bíblia, Sansão. O pastor falou há pouco sobre Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão estava ali e os filisteus vieram sobre ele, ele disse: eu sairei dessa vez como das outras. E a Bíblia diz: mas Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não sabia. A Bíblia diz assim: Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Mas como pode, irmão? Você para e analisa. Eu estava vendo o livro Os Heróis da Fé quando Carlos Finney recebeu o Espírito Santo. Leia aquilo. Aquilo mexe contigo. Ele descreve, ele diz que ondas de eletricidade passavam por ele. Lembre de William Branham quando recebe o Espírito Santo, saltando e gritando ali pelos campos. Ele disse: o meu velho coração kentuckiano estava batendo a não sei quantos giros, ele diz. Para você aquilo sair da pessoa e a pessoa não perceber. Eu estava lembrando ali quando, numa mensagem outro dia lendo, o profeta disse que quando Sansão estava ali para lutar contra aqueles 1000 filisteus, irmão Jair, o profeta faz um quadro, sabe? E eu gostei daquilo. Ele disse que ele baixou assim com uma mão, ele pegou a queixada e o profeta diz: ele levou a outra mão atrás assim. Aquilo mexeu comigo, porque por que ele levou a outra mão atrás? Porque ali haviam 7 tranças que pendiam na cabeça de Sansão, que representavam o pacto de Sansão para com seu Deus. Amém. Não importava o que ele tinha nessa mão, mas o que ele segurou aqui, ó, ele bateu e sentiu cada uma daquelas tranças, aquelas 7 tranças. O problema não é, vamos dizer, não ter queixada, o problema não é não ter o pacto em pé. Quantas vezes nós entramos no problema e nós queremos, vamos dizer, bombardear com o céu, com oração, está bem, está correto, mas primeiro dá uma paradinha. Como um dia ali, Isaac disse: pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, vamos dizer, está o fogo, tudo está em ordem, cadê o cordeiro? Deus proveu o seu cordeiro. Amém. Mas muitas vezes é o altar que não está em ordem, e aí o cordeiro não entra em cena. E nós continuamos, entra ano, sai ano. Vamos dizer assim, nunca paramos para pensar: será que é desta maneira? Será que já cheguei aonde tinha que chegar? Será que eu fui como Moisés, que subiu até que Deus disse: para, Moisés, chega até aqui. Tira agora o teu calçado, porque o lugar que tu está é terra santa, aqui é diferente. Ali é diferente. Eu estava vendo outro dia Moisés, quando ali Estevão em Atos 7 descreve Moisés. Ele diz que Moisés era um homem poderoso em palavras. Ali no Egito era um homem poderoso em palavras. Quando você vê ele lá, chega na presença de Deus, o homem que era poderoso em palavras disse: eu não sei falar. Nunca foi eloquente, nem antes e nem depois que o Senhor me apareceu. Outro dia eu falei isso aqui, sabe, irmão, muitas vezes aquela irmã, desculpe, não vou pedir desculpa, vamos falar bem abertamente aqui. Sabe por que ela é poderosa em palavra diante do marido? É porque ela nunca subiu diante da sarça ardente. Sabe por que, menino, você não obedece o pai e discute com ele? Poderoso em palavra, porque não subiu diante da sarça ardente. Algo muda quando você chega ali. Eu me lembro até hoje, quando aqui o filho do pastor Wilmer teve aquela experiência ali, o irmão Billy, no culto de jovens. Eu me lembro, que era um domingo, estava todos cansados ali, e o pastor Darcy forcejando para pregar, e eu estava sentado por aqui orando por ele. Me lembro da cena como se fosse hoje. E o pastor Darcy entrou, falou sobre Jacó. E ele disse que o anjo tocou a perna de Jacó. E eu me lembro dele descendo aqui e disse: quando Deus te toca, você começa a caminhar diferente. E a presença de Deus desceu. Tem
coisas que Deus quer fazer, mas depende de você desejar. Mensagem ao fundo, clama ao fundo, assista lá. O profeta orando pelas pessoas. Lembra até hoje, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu nem sabia quando eu comecei na mensagem que existia um vídeo do profeta. Eu lembro até hoje na casa do irmão Sena, eu sentei, nós tínhamos um culto, e eu tinha um chevetinho, estacionei na frente, e cheguei lá e eu olhei, disse, que é isso, irmão? Ele disse, esse é o fundo, clama ao fundo. Eu puxei uma cadeira e assentei, que aqui por uns minutos ali não falei nada, fiquei só observando. Quando aquela menina veio ali, foi curada do câncer. Quando aquela outra senhora vem, mas de repente chega aquele último na fila de oração. Que coisa. Aí o profeta olha para ele e diz assim, a audiência está por ali, um se abanando. Veja o vídeo depois. Um por ali, o outro se abanando. Ele ora por um, o outro é curado, mas não há um mover. Quando aquele pregador chega na fila de oração e para diante do irmão Branham, e ele olha para ele e diz assim, você não está doente. Ele diz, você é um pregador e você veio aqui porque você quer um avivamento pentecostal para começar na sua igreja. E você observa a audiência assim, a presença de Deus se derramou de forma tal, e o profeta vira e disse, isso é o que nós queremos. Ele disse, vocês aleijados por toda a audiência se coloquem em pé, e a câmera vira e você vê as pessoas levantando. E Deus é o mesmo. Aleluias! O nosso Deus ainda é o mesmo. Mas será que a nossa fila de oração muitas vezes não tem motivo egoísta, por isso que Ele não ouve? Será que nós não estamos, irmão Branham disse, Deus precisa de um para se colocar na brecha. Um para se colocar na brecha. Um. Irmão Branham conta daquela fonte, né? Passava ali, sempre tinha uma fonte que corria água. Chegou um dia, a fonte foi minguando, daqui a pouco não tinha mais água. É normal, secou, não. Começou a subir pela fonte ali. Folha, né? Tirou aquela folha, subiu um pouquinho mais, tinha uns galhos ali, ele tirou, e ele foi subindo, e ele limpou aquela fonte. Desde cima. E a água continua jorrando de novo. Irmão, eu tenho saudade de mim mesmo, sabe? Quem sabe nessa noite eu estou pregando só para mim. Mas eu creio que nós precisamos, irmão, irmã, dar uma freada uma hora. E quem sabe sair lá para um lado assim e dar uma repensada na nossa vida. Sabe, a Bíblia diz, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E se, vamos dizer, se algo não está indo bem, dá uma paradinha, e você sobe lá e você olha para si, e diz, Senhor, como está a minha vida? Sabe, eu não quero ser um atrapalho para a minha igreja. Sabe, eu não quero ser um atrapalho. Ali está a irmã segurando o bebezinho, faz sacrifício para trazer, né? Faz sacrifício muitas vezes para vir de longe, sabe? E para de repente eu ser um empecilho para que Deus não abençoe aquela irmã. Sabe, irmão, já estou concluindo aqui. O assunto dessa noite é esse. Tome cuidado para não embalar de qualquer jeito. O profeta disse, creio que foi o profeta que disse sobre o índio. Ele dá um passo, olha ao redor, antes de dar o segundo passo. Será que nós não despenguelamos, hein? O nosso carro na banguela e vamos que vamos. Vamos nos colocar de pé. Eu creio que temos de estar conscientes do momento
que nós estamos vivendo. E que Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo.